Oi, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mais uma modelagem que é de um grande empresário, o Alberto Saraiva. Como sempre, nós vamos fazer a live com a participação de uma colaboradora, que é a Francilene. Já já ela vai entrar aí. E, pessoal, eu convido a vocês a ficarem até o final. É uma história muito interessante, nos traz muitas lições. Um homem de persistência, de garra, de fé. E que história maravilhosa. A Francilene está entrando. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem, Deise? Tudo ótimo, e você? Eu tô bem. Tava aqui, nem pude falar contigo antes, mas estou aqui. Percebi, fui excluída. Não, de jeito nenhum. Depois você ouve o áudio lá. Ah, E depois você ouve o áudio que eu te mandei. tá bom. Oh, meu Deus. Tá? Então, você está animada para a modelagem de hoje? Eu fiquei encantada com a história dele, com ele em especial, né? Porque eu resolvi, assim, que muitas das modelagens eu faço a pesquisa, colho também o que está descrito e trago as informações, óbvio, depois de confirmadas as informações, né? Só que eu preferi dessa vez trazer as informações originais, vindas da fala dele, através das entrevistas dele. E todas as entrevistas batiam, sabe? Tinham coerência. E eu resolvi dessa vez transcrever as falas dele, porque eu acho que assim as informações ficam mais originais. Então, a gente gosta de trazer só verdades, né, Francilene? Porque a gente trabalha baseado nelas. E É assim, verdade. para as pessoas que estão aqui se disponibilizando para nos ouvir, elas têm que levar o melhor, né? Do que a gente também se propôs a fazer, porque é um aprendizado para todos nós, para a gente que Verdade. pesquisa, para a gente que estuda, sobretudo, porque a gente sabe que tem um objetivo para nós, né? E a gente nada mais, nada menos, a gente está transbordando na vida das pessoas para a gente não criar uma obesidade mental com excesso de informações. Então, para começar a nossa modelagem de hoje, a gente vai falar sobre o Antônio Alberto Saraiva, que é um grande empresário. Ele é o fundador da rede Habib's e um grande homem. Ele tem como formação a medicina. Ele tem 69 anos, 5 filhos. Ele nasceu em Portugal e ele veio para o Brasil com 6 meses de vida. Né? Ele morou em Santo Antônio da Platina, no Rio Grande do Norte, até os seus 17 anos. E ele sempre foi criado nessa coisa da religião, da fé, da crença em Jesus Cristo. E isso foi muito importante na vida dele. Né? Ele teve uma infância de um garoto do interior, e jogava bola de gude, jogava bola na rua. E desde pequeno ele tinha um sonho de ser médico, né? E o pai dele falava muito para ele, médico, 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 e ele acabou acreditando nisso. E ele queria então ser médico. Então ele foi aos 17 anos para São Paulo para estudar. Ele morou na casa de seus tios, né? E ele fazia o terceiro ano colegial e, ao mesmo tempo, cursinho pré-vestibular. Ele pegava
3 conduções para ir, 3 para voltar, né? E era bem agitado. E o pai dele acabou se mudando também para São Paulo, porque depois também ele é o irmão mais velho, esse outro irmão também iria para São Paulo. Então o pai se mudou um ano depois para lá. Quando o pai foi, ele comprou uma padaria, né? Lá no Belém. E São Paulo, ó. E o Alberto, ele demorou 3 anos para entrar na faculdade. Ele estava até querendo desistir, até que veio a importância do seu pai nesse processo. Porque ele achou que o pai ia ficar bravo, chateado, né? Pelo contrário, ele falou, filho, não desista, porque vamos em frente, é preciso prosseguir, vamos caminhar que vai dar certo. E com essa crença, com essa fé, ele acabou prestando o vestibular novamente, e ele prestou em várias faculdades, ele passou. E quando ele estava no primeiro ano de faculdade, o pai dele tinha comprado uma padaria, com 19 dias de comprada essa padaria, houve um assalto, e o pai dele, infelizmente, faleceu nesse assalto. E aí, o Alberto teve que assumir essa padaria. Então, foi a primeira vez que ele trancou a faculdade, porque ele trancou a faculdade por 3 vezes, mas ele concluiu, mesmo que ele tenha colocado esse diploma na gaveta, mas ele concluiu a formação. E foi, como ele mesmo disse, foi um grande trauma na vida dele, né? E a sua vida mudou a partir desse episódio, porque ele tinha tudo para não dar certo. Porque ele não tinha nenhuma experiência de negócio, de padaria, mas ele tinha uma coisa muito forte, Francilene, que era a crença, e que era essa motivação que o seu pai sempre lhe dava de trabalho, de persistência. E em todas as entrevistas dele, a gente chama isso de tema-palavra, né, na homeopatia, ele tinha persistência sempre com ele. E ele sempre falava dessa persistência. E ao final aqui, nós vamos falar um pouco sobre isso. E ele fala que isso é muito importante, né? Talvez essa tenha sido a maior herança que ele herdou do seu pai. Porque ele herdou só padaria. E como ele mesmo disse, era a pior padaria do mundo, né? Então, ele fez uma oração para Deus e pediu a Deus para que o orientasse, para que ele lhe desse mais força, mais persistência, para que ele pudesse sabedoria. E essa fé, então, essa coisa que veio de seu pai, fez a diferença, e ele diria que foi o grande diferencial da transformação e da mudança na sua vida. E a grande lição que ele aprendeu nessa padaria foi negociar. Ele não tinha cliente e ele pensou como trazer o cliente. E aí ele resolveu colocar o pãozinho a 30% mais barato que a tabela da Sunab. E ele foi, então, surpreendido, porque depois disso começou a aparecer um cliente diferente na sua padaria, que era o padeiro de rua, né? E ele passou, então, a comprar o pão da sua padaria para vender em bares, para vender nos botecos, para entregar em casa. E aí ele teve uma infinidade de padeiros de rua comprando, né? E aí ele tinha um produto quentinho toda hora, e aquilo aumentou os volumes, e foi esse o grande ensinamento que ele aprendeu. E foi exatamente o que ele levou depois, quando ele criou o Habib's. Por exemplo, uma esfirra a 99 centavos, ficando 1, 2, 3 anos sendo praticado esse valor, uma esfirra a R$1 e pouco, outros tipos. Ele está praticando aí uma filosofia da padaria, do pãozinho, né? E o Habib's é o grande exemplo de uma lojinha
eles transformaram em 630 lojas, né, todo o complexo. E ele tem mais de 13 mil funcionários. Né? E o que deu certo? Deu certo o conceito da parceria. Logicamente, e junto com esse conceito, você tem que ter o trabalho, você tem que ter a dedicação, a persistência e o empenho que veio do seu pai, que ele procura passar isso. Ele diz o seguinte: eu acho que meus filhos convivem com isso. Eu, desde pequeno, os levo para os meus negócios, para as lojas, para o meu escritório. Inclusive, eu tenho 5 filhos. E o menor de 12 anos, na época, né? Ele tem uma placa no escritório que está lá, presidente do Habib's. Porque ele foi o presidente do Habib's, o filho menor dele. E ele fala que você envolver os teus filhos nas tuas coisas, nos teus negócios, dá esses ensinamentos básicos da crença, da fé, da importância do trabalho. E isso é fundamental, né? É esse o legado que eu quero deixar para os meus filhos, ele fala. E das muitas frases, né, que ele nos traz, ele fala também da persistência. Ele diz que o persistir não é de todos, né? Pertence àqueles que no tombo levantam-se e não se abatem. E nos naufrágios inesperados é o persistir que não nos deixa afundar. E ele fala que encarar os problemas da vida com coragem faz a gente seguir em frente. Assim, nós conseguimos trabalhar sem descanso, com força e com garra. E ele fala que há mais pessoas preocupadas em dar explicações do que em explicações. E que o fracasso, a persistência e a determinação fazem parte da vida, porque tudo isso anda junto. Né? E ele diz que com as falhas, ele diz ter aprendido muito. E ele deixa uma dica para os empreendedores. Ele fala que o sucesso costuma vir somente depois de muitos fracassos. Falhar de vez em quando é apenas humano, né? Mas ser um fracasso é quando nós somos derrotados pelo fracasso, nos recusando, então, a levantar e tentar novamente. Resumindo, o fracasso é desistir. E às vezes nós acreditamos que nós devemos ser imunes ao fracasso em virtude do nosso relacionamento com Deus. Mas a verdade é que Deus, muitas vezes, nos permite falhar por várias razões. Uma delas é para nós trabalharmos a nossa arrogância. Né? Então, Deus, ele traçou um curso para cada um de nós. E, às vezes, esse curso inclui o fracasso. No entanto, quando nós nos apegamos ao Salvador, até nossos fracassos podem ser transformados em sucesso por aquele que controla todas as coisas e nos fortalece em nossas fraquezas. E isso está em Filipenses 4, de 11 a 13. E ele nos traz, de fato, com a sua vivência, com a sua experiência, essa questão da fé, da crença, da persistência, porque a fé, ela é sim para os momentos de caos, ela não é para os momentos de glória. E foi a isso que ele se apegou, esse homem de coragem, esse homem de determinação, de perseverança, né? Então, ele fala da perseverança, e a perseverança também está na palavra, né? Quando lá em Tiago, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
ninguém vai se tornar um bom marinheiro nadando em um mar calmo, né? Então, a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, essa força que ele nos traz, que ele nos dá, diante do que ele passou, e mesmo assim ele não desistiu, ele adiou algumas vezes a formação dele, ele trancou algumas vezes, voltou e ele finalizou, mas ele continuou sendo, preferiu, como ele mesmo fala, ele foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, e ele é esse grande empresário que é hoje, nos dando aí essa grande lição. E é isso, traz para a gente aí mais informações das suas pesquisas e eu te dou agora a palavra, Francilene. Só para completar, né, ele diz que você não é capaz de mudar a tempestade, mas você pode resistir até que passe. Né? Então, para que a tempestade maior? Né? Ele tinha esse apoio do pai e de repente perde o pai de uma forma trágica e ele resistiu, né? Ele não pôde mudar isso, mas ele resistiu até que tudo passasse e ele conseguisse se superar, né? E ele diz que a fé e a crença em si próprio faz a diferença. Então, ele aprendeu com o pai dele a acreditar e a sonhar. Por isso que na falta do pai, ele não desistiu, né? Ele continuou firme naquilo que ele acreditava, que em primeiro lugar, claro que nós não estamos, ele não está tirando Deus da história e nem da frente, mas acreditar em si, porque o próprio Deus nos dá as capacidades necessárias diante da dificuldade, né? E ele aprendeu com o pai dele a acreditar e a sonhar. E diante da dificuldade, ele conseguiu superar, né? Ele resistiu diante da tempestade, que ele não pôde evitar, mas ele conseguiu resistir. E alguns códigos dele eu também não conhecia, assim, né? Porque essa mentoria nos leva a conhecer esses exemplos de pessoas que se superaram, porque a gente cresce também vendo exemplos de quem cresceu, de quem foi lá e fez. E como tu falaste aí nessa questão da persistência, ele fala muito, né? Ele aparece isso muito nas falas dele, quando ele fala da persistência. E ele diz aqui, a quem recorres quando o mal te incomodas? A quem recorre quando te descontrolas? A quem recorre quando tu te perdes e não sabe para onde ir? Isso é fala dele. A quem tu recorres? Aí ele diz, né? Há um Deus que está contigo nessas horas. Com ele podes compartilhar súplicas e nele te confortar. Com ele reages a adversidades, levanta e te recuperas. Então, saber que tem esse Deus que pode nos ajudar e que ele nos fez com capacidades para que a gente possa confiar na gente, porque a partir do que ele fez, do que ele nos deu, a gente pode confiar na gente, sabendo em quem a gente está apoiado, que no caso é na força, no poder de Deus, né? Então, essa fala dele aqui realmente me chama a atenção, assim, porque a quem recorre quando o mal te incomoda? E tem essa mentalidade de que os ricos, aqueles que são bem-sucedidos, não temem a Deus, não buscam, não, mas muitos grandes homens, eles têm a Deus como esse a quem eles devem seguir, a quem eles devem temer, obedecer. E eles dão testemunho disso, né? Não é só o amor às coisas materiais, mas em primeiro lugar eles têm esse fundamento que é a fé, que é saber que acima deles tem um Deus que olha, que conduz, que vai mostrando. Então essa frase dele aqui realmente é muito interessante, né? E ele fala também em outra aqui, que aprendi que fracassos e persistência andam juntos, fazem parte de nossas vidas. E com o fracasso aprendi a ser persistente e a ter determinação. Então, o que seria de nós sem persistir, sem recomeçar cada vez que for preciso, né? E esse exemplo da ascensão, dele chegar onde ele está, é justamente porque ele não desanimou nos fracassos.
E ele fala uma coisa também bem interessante, quando ele diz assim, de que vale a fé do religioso se ele não acredita que existe um Deus que cuida da sua vida. Porque às vezes nós entramos na religiosidade, nós fazemos as coisas de forma religiosa e no momento da dificuldade nós recuamos, porque nós esquecemos que tem um Deus que cuida da nossa vida. Nós colocamos muito naquilo que nós fazemos, e Deus não está atrás daquilo que nós fazemos, mas na confiança que nós depositamos nele. E é interessante, aí ele continua, né, de que vale o diploma do jovem formado se ele não acredita no que é capaz, né? Quantos diplomados aí que não acreditam nas suas capacidades? Continuando, ele diz de que vale a pesquisa do cientista se ele não acredita que descobrirá a cura da doença. A conquista começa no acreditar, né? E nossas vidas, elas são construídas dentro daquilo que nós acreditamos. Então, é importante essa questão do acreditar, não acreditar em você mesmo, sempre levando em conta que é Deus que vai te dando a capacidade, te potencializando para as coisas, mas se Ele nos dá essa potência, essa capacidade, por que a gente duvida tanto que nós somos capazes de fazer, ficamos dependendo da opinião das pessoas ou do que fizeram, culpando as situações, né? E é interessante, então, do que vale a fé do religioso se ele não acredita que tem um Deus que cuida da sua vida. E como acreditar, com o acreditar, os sonhos brotam por todos os lados, multiplicam-se. E sem o acreditar, de nada vale. Você pode até ter uma grande ideia, um grande projeto, mas se você não acredita que é possível, que você é capaz, que tem um Deus que vai te conduzir, então de nada vale ter grandes ideias, grandes sonhos, se você não acredita que é possível. Então o acreditar te faz ir em busca disso, né? Te faz avançar, te faz buscar as pessoas para que tudo isso aconteça. Mas se você não acredita, você nada faz para sair do lugar, né? Que você está. Então, muitos códigos da vida dele, frases que ele disse, né, que são bem interessantes. E como ele era comerciante, ele fala uma interessante, que ele aprendeu que para crescer no comércio e conquistar cliente é preciso ter reciprocidade, ter respeito, respeito por respeito, né? Consideração por consideração, amor por amor. Ele diz que percebeu que jamais cresceria sem a reciprocidade. Ele estaria sempre só. Ele viveria das migalhas da bondade e não dos benefícios da conquista. Então, essa questão do ser recíproco com aqueles que estão ali no seu ciclo de amizade, de convivência, no caso dele do comércio, então é preciso ter essa reciprocidade. Respeitar para ser respeitado, considerar para ser considerado, né? Então, essa questão nada mais do que o que Jesus diz no Evangelho, dai e recebei, né? Dai-vos será dado, será aberto em abundância, né? Então, é preciso realmente o sair de si também para poder você adquirir esse crescimento. E um outro que eu achei interessante, que ele falou também, que ele diz, melhor o Deus que nos faz mais humanos, que prega o amor da família, que nos ensina a ajudar, do que viver no vazio e de nada disso fazer. Melhor o Deus que prega o amor, a amizade, o respeito, a consideração e a dignidade do que esse sentimento não ter. Melhor preencher o coração com esse crer do que viver no vazio sem a nada entender. Então, é melhor acreditar nesse Deus, porque quantas pessoas, né, não têm tirado Deus da sua história, da sua vida, e um Deus que nos faz mais humano, que fala do amor, da família, que nos ensina a ajudar o outro do que viver no vazio. Então é melhor fazer isso que Deus pede do que não fazer e viver no vazio. Do que não ter esse sentimento e nada ter. Então é um pouco até poética essa fala dele, mas é interessante, né? Porque tirar Deus da história, deixar de acreditar em Deus porque parece que saiu de moda, né? Não é a melhor solução. É melhor fazer isso do que viver no vazio existencial. Porque muitos estão vivendo assim, nesse vazio existencial, porque tem tirado Deus da história, tem tirado Deus dos seus planos, dos seus projetos. É como se acreditam tanto em si que tiram de Deus
do caminho. E, na verdade, nós somos chamados a acreditar em nós, mas apoiado naquele que nos fez. Então, apoiado nele, nós podemos tudo, de fato. Agora, não adianta eu acreditar em mim e tirar Deus da história, tirar Deus dos meus projetos, porque eu sou tão bom que eu não preciso dele. De maneira alguma, eu só sou bom, eu só tenho capacidade porque veio a partir do que ele me fez, daquilo que ele projetou para mim, né? Feito a sua imagem e semelhança, com capacidades. Então, não dá para tirar Deus da história, porque fica um vazio. Então, esse lado também dele de falar... dessa confiança também me fez admirá-lo também, né? Porque não dá para seguir alguém que tirou Deus da história, que tirou Deus da sua vida, que já não acredita, né? Então é bem interessante, né? E só para finalizar, eu tenho uma outra aqui que diz que na força da vida há que se viver o presente e com ele sorrir, porque o passado não volta, mas o futuro está por vir. E é melhor viver o presente do que viver no passado, né? Porque não volta mais. E ele diz também que a natureza te brindou com a possibilidade de crescer. No tamanho, na inteligência, no conhecimento, na amizade, no amor, na fé. Então a natureza nos deu esse brinde, que a gente tem essa possibilidade de crescer. Não de continuar como estamos, na inércia, né? É assim mesmo, a vida é assim mesmo e por aí vai. Não, nós temos a possibilidade de ser melhores a cada dia, de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de crescer como pai, como mãe, como filho. Nós temos essa possibilidade e a natureza nos brinda com isso. Nós podemos crescer em tamanho, em todos os aspectos, em tamanho físico, mas também crescer a nossa inteligência, a nossa forma de ser, de viver, de crescer como pessoas. Nós temos essa possibilidade. Então, essas foram falas dele também que eu pude pegar. São muitos os códigos que ele fala. Então, aquilo que ele fala e o exemplo de vida dele é muito interessante, né? Então, são muitos. Mas eu paro por aqui, né? As pessoas também podem estar pesquisando, porque modelar é pegar aquilo que a pessoa fez e que deu certo e adaptar para a sua realidade. Então, isso que ele fala são coisas possíveis de qualquer pessoa fazer, que é acreditar no Deus, acreditar em si, acreditar na capacidade que Deus tem dado, ter a possibilidade de crescer, de sair do lugar todos os dias, crescer um pouquinho, não precisa crescer muito, crescer. Não, crescer um pouquinho cada dia, mudar em algumas coisas, em alguma situação, começar a acreditar mais em você e colocar em prática aquilo que você acredita. Então, é possível para muitas pessoas modelar isso aqui, né? Não já querer ser do tamanho que ele está, mas ele começou também pequeno, né? Começou com dificuldade e acreditou em si, acreditou em Deus e foi, e conseguiu, né? E consegue ainda, né? E continua crescendo, né? Porque enquanto você continua acreditando nessa potência que é Deus e na potência que Deus colocou em você, você não para de crescer. Não só em material, não só em questão material, mas como ser pessoa mesmo, né? Ele tem 69 anos e ele continua, a vida continua. Ele tem energia para isso, né? E interessante que não só por ser o mês das finanças, esse mês de março, mas estudando várias personalidades, inclusive as mentes milionárias, a gente percebe, pelo menos nos meus estudos e nas minhas conclusões, quando você falou aí de que as pessoas acham que as pessoas ricas não têm um Deus com ele, pelo contrário, o que eu mais tenho percebido, Francilene, é que eles só se tornaram o que se tornaram em função dessa esfera espiritual ser tão fortalecida neles, porque a gente tem que estar forte em todas as esferas da nossa vida, mas a espiritual, ela é crucial, porque a esfera espiritual fortalecida é que nos estrutura diante das tribulações, é o que nos mantém realmente fortalecidos no sentido de não desistir, de acreditar naquilo, no seu objetivo, naquilo que você traçou para a sua vida. Porque a gente sabe que a gente sempre vai ter tribulação, a gente está nesse mundo de provas e expiações, não é sobre isso.
também não é só sobre ser fácil, não é isso, porque a gente vai passar por dificuldades, nós não estamos aqui a passeio. Mas eu concluo de tudo isso e eu faço essa pergunta: como manter a fé em tempos difíceis? E isso eu consegui concluir, que é simplesmente nos alimentando da palavra. Porque, inclusive, lá na palavra diz que a fé, ela é um princípio de ação e poder. Nós já sabemos disso, que a fé sem ação é uma obra morta. A gente precisa ter a ação junto, né? E que, de sorte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, nós precisamos nos alimentar da fé. E qual é a base dessa verdadeira fé? O apóstolo Paulo, ele afirmou, ele nos ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela nos dá certeza diante das incertezas do mundo. Eu finalizo... Pode falar. A fé é justamente para os tempos difíceis, né? Porque nos tempos fáceis... Tá tudo muito bem, a gente não precisa. Agora, é justamente para os tempos difíceis. Exatamente. Né? Então, quando eu tenho a fé fortalecida em nós, a gente sabe que ela vai se fazer presente nessas incertezas por que passamos. Então, eu deixo esse recado que também está em Romanos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, é isso. Deus, ele vai sempre agir no nosso mover. Então, nós precisamos agir. A fé vai além de acreditar, vai além da certeza diante das incertezas do mundo. É preciso que nós façamos algo, que nós tenhamos ação, que nós façamos as obras. E assim a gente tem certeza que a presença de Deus vai estar ali conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, e certamente que nós vamos conseguir os nossos objetivos, mas isso não quer dizer que será fácil. Pode se tornar fácil com a leveza que nós colocamos diante da nossa fé. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu aconselho que vocês também façam as pesquisas e façam essas modelagens para que vocês aumentem o repertório de vocês e também fiquem mais fortalecidos diante do conhecimento que vocês acumulam, mas para que vocês possam aplicar na vida de vocês. É isso, Francilene. Um grande beijo a você, meu grande agradecimento à sua presença também, à sua parceria. E vamos adiante. Sigamos com fé. Vamos adiante. Um beijo, Deise, um beijo para todos vocês, né, que escutarão essa live em outro momento também. Que Deus abençoe e proteja cada um. E eu espero que a gente continue parceiras nas quintas-feiras, modelando aí uma personalidade. Né? Se de cada um a gente conseguir colocar em prática um códigozinho, já vai nos ajudando a melhorar, a mudar e a crescer, né? Se nutrir todos os dias, para que a gente não desista, não fracasse de fato no sentido de desistir. Então a gente precisa, nesses momentos de titubear, um grande beijo a todos vocês. Tchau.